estou aqui no estúdio para falar sobre isso com o médico veterinário Evandro. E ele vai esclarecer a vocês o que é o calazar. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Calazar é uma doença. Normalmente, a gente, quando vê um animal que está com problema de pele, já pensa, induz que seja o calazar. Na verdade, o calazar é uma leishmaniose, que existe a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. A leishmaniose visceral, normalmente conhecida como calazar, e a cutânea, que é a tegumentar. Só que nós temos que tomar uma atitude séria no nosso estado contra essa ação de leishmaniose, que está se alastrando cada vez mais, principalmente no Nordeste, quando atinge um índice de 90% no Nordeste, a leishmaniose. E o que é que o Centro de Controle Zoonótico tem feito para eliminar essa ação e a contaminação maior de aumentar a quantidade de animais com suspeita de leishmaniose? Bom, para isso, eu vou até falar, eu falei na semana passada, inclusive, sobre isso. Aí a prefeitura, em função disso, está distribuindo uns panfletos que eu achei muito aberrante com relação a isso, viu, Evandro? Que o panfleto diz o seguinte, que não existe um controle, né? Então é como se dissesse, eu vou lavar minhas mãos e vou deixar para lá. Que na verdade a zoonose devia estar trabalhando para esse controle e, no meu entender, não está fazendo isso. E eu queria que você desse uma explanação com relação a esse fato. Olha só, quando a FUNASA criou, deu a estrutura e condição para criar o Centro de Controle Zoonótico no Estado, dizendo que as pessoas que poderiam assumir essa direção do Centro de Controle Zoonótico são gerentes que foram preparados, capacitados para assumir o Centro de Controle Zoonótico. Porque o Centro de Controle Zoonótico tem por obrigação de controlar todas as doenças transmissíveis do animal para o homem e do homem para o animal. Isso. E a leishmaniose é uma doença muito perigosa, porque você vê, ela transmite. O cão é um vetor dessa transmissão, entende? Através do flebótomo, ou seja, ao mosquito palha, que normalmente pica os animais ao atardecer até o amanhecer, ou seja, se tiver um controle básico, que não haja condição dos animais estejam contaminados, que a posse responsável seja implantada no nosso estado. Eu pergunto, por que até hoje não se implantou a posse responsável de animais domésticos? Exatamente. Por que até hoje não existe um controle básico, fazer com que haja um trabalho de epidemiológico, controlando todos os bairros, quais são os bairros, qual é o diagnóstico que Aracaju tem de referente, quais são os bairros mais acometidos por essa doença? O que é que tem sido feito em controle? E é necessário que o cliente procure o Centro de Controle Zoonótico para fazer a análise. Na verdade, o diagnóstico da leishmaniose é feito através do laboratório. Isso. Mas existe muita semelhança da leishmaniose com babesiose, com outras doenças semelhantes. E as pessoas têm até medo de convidar o SUCAM para fazer a análise do exame, porque muitas vezes ele não confia naquela credibilidade. Isso. Então, para que houvesse uma credibilidade maior, é necessário que a gente observasse, verificasse qual é o controle dos animais errantes em Aracaju. Cadê o carrinho que pega os animais errantes? Doutor Evandro, você falou uma coisa muito interessante, os cães errantes. Hoje não se colhe mais cães errantes. Esse é o problema. Então, esses cães errantes estão, acredito eu, que uma grande parte contaminados, e eles vão simplesmente saindo de bairro em bairro, contaminando os outros. Esse é o grande problema. Eu acho que o foco... nós temos hoje 2.500 casos, doutor Evandro. Há 4 meses atrás eu denunciei isso aqui, tinha 350 casos. Quer dizer, 4 meses depois tem 2.500. Então, se não tomar uma providência, a zoonose não trabalhar, realmente nós vamos entrar O Ricardinho, o risco maior é porque você vê, a leishmaniose, para transmitir para o ser humano, ela varia de 21 dias, 3 meses até 3 anos. E é uma doença assintomática. Você pode estar comprometido com a leishmaniose, não tem identificação, não foi feita uma análise laboratorial perante você pode estar comprometido do seu próprio animal e você não está sabendo disso. Aparecem sintomas, você vai para a clínica, nem sempre os médicos estão capacitados, preparados para verificar e identificar a leishmaniose no ser humano. E pode estar morrendo gente com essa doença e nós, como veterinário, o Centro de Controle Zoonótico é responsável por isso, porque ele é que tem que fazer esse controle. Não se justifica animais errantes, tem que ter pelo menos o controle. E as pessoas que criam animal têm que saber o que é posse responsável de animais domésticos. Existe uma lei federal 9.605 de 98 que diz que todas as pessoas que criam um animal têm responsabilidade perante aquele animal, tem que ter os cuidados necessários, básicos em cima disso. Se ele não está fazendo isso, cabe aos órgãos públicos cobrar dessa pessoa. Por que não fazer uma identificação dos animais errantes? Por que não identificação dos animais domésticos criados pelos criadores que têm realmente interesse em fazer isso?
Aquelas pessoas, quantas você vê na rádio, perdiam um cãozinho. Como é que eu posso identificar que aquele cão é meu? Se nós tivéssemos um registro de animais domésticos, nós não correríamos esse risco. Você ama seu animal e seu animal estava identificado, poderia até facilitar quando o animal fugisse de sua casa e evitaria a contaminação constante através do fleboto. Você sabe que o mosquito palha normalmente é a fêmea. Se ela não ingerir, se ela não se alimentar de sangue, ela não tem condição de produzir os ovos. Certo. Então, se não produz os ovos, não vai aumentar a proliferação. Então, precisa ser um controle e não devemos deixar para amanhã. Tem que fazer isso hoje, porque até quando vai acontecer isso? Não, e você chega... qualquer pessoa quiser ir ali na Coroa do Meio, por exemplo, é um bairro que me chamou muita atenção, tá? Eu falo na Coroa do Meio, ali perto já da Atalaia mesmo, naquela avenida nova. Dá uma passadinha naquela avenida que você vai ver a quantidade de cachorro para cima e para baixo. Então, cães que podem estar contaminados e passando leishmaniose para o ser humano. Não é isso? Eu acho que a zoonose, ela perde quando ela não faz esse trabalho. Hoje, quem faz esse trabalho de recolher os cães na rua são associações e ONGs que é muito limitado, não existe verba, não existe nada. Então, na minha opinião, eu não sei se o senhor está de acordo, era pegar esses cães, era vacinar, primeiro fazer exame, depois vacinar, tá sadio, vacinar, esterectomizar e depois colocar para doação. Com a devida marcação dele para saber onde esse cachorro está. Concorda comigo? Concordo. Olha só, quando eu falo em hipótese responsável, significa dizer o quê? Que todas as pessoas que têm um animal, ele tem que ter um registro. Nós não temos RG, não temos CPF, então todos os animais têm que ter um registro, controlando esses animais. Fazia com que, no caso, como é que eu posso controlar os animais errantes? Como é que eu posso fazer isso? Se nós tivéssemos um registro, fizéssemos um controle da população, da reprodução desses animais errantes, que tivesse um carrinho de captura, existe o Centro de Controle Zoonótico, existe condição financeira, existe verba para isso, designado exclusivamente para fazer as capturas de animais. Exato. E por que não está vendo? Quando foi que você percebeu que houve uma captura de animais? Existe um controle feito pelas clínicas particulares, que poderá ser credenciada, obrigatoriamente tem que estar credenciada ao órgão público, e o Centro de Controle Zoonótico, que é o mais indicado, que tem carro, tem verbas. Nós temos um exemplo de lagarto, que eu dirigi um período lá, e nós tínhamos carro de captura, as pessoas capacitadas para fazer a captura dos animais, para coletar o sangue, para mandar para o laboratório, para identificar, investigar, ver se, na verdade, aqueles animais errantes, que são animais que devemos respeitar também, pelo simples fato de estar na rua, não devemos matar, não, nunca. Porque é um animal, devemos respeitar o animal. Tem vida. Tem vida e, às vezes... Nós temos que evitar a proliferação dele. A proliferação dele. Aí tudo bem. Olha, existe muito debate que a leishmaniose não tem tratamento. Eu trouxe um livro comprovando que já existe colega nosso veterinário que está tentando conciliar, às vezes é antieconômico fazer esse tratamento. Doutor Evandro, antes de você falar nesse tratamento, vamos dar uma olhadinha no VTzinho rapidinho? Roda o VT. To top up your omega-3 DHA, you could lead the life of the Inuit Eskimo. Their omega-3 rich diet has contributed towards their healthy lives. Bom, vocês viram o esquimó pescando e a orca vai lá e pá!